especial. Mulher de Deus, mulher vitoriosa, dispensa comentários, mas nós vamos recebê-la com muita alegria, né, para que ela possa voltar sempre, amém? Então vamos convidar a missionária Zuleika, vamos recebê-la com alegria. Aleluia! Glória a Deus! É um motivo de muita alegria, realmente, irmãos, poder estar mais uma vez na casa do Senhor, poder estar glorificando, exaltando o nome do Senhor, pois o Senhor é digno de toda a honra em nossas vidas, amém? Hoje eu trouxe para a gente poder compartilhar uma coisa que eu acredito que de todos nós é bem conhecida, né? É a graça de Deus, né? A graça de Deus comum é essa graça que todos nós recebemos, independente se somos ou não cristãos, né? Nós temos a graça de Deus em todas as coisas na nossa vida. Nós não vemos a graça de Deus? Quando faz sol, quando chove, né? Quando se concorre a uma vaga de emprego, quando construímos famílias. Tudo isso é a graça de Deus sendo estendida para o povo da terra. E nessa noite nós vamos meditar em alguns versículos. E eu peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias em Lucas 17, versículo 11 e o 19. Vamos nos colocar de pé, por favor. É uma passagem bem conhecida de todos, mas eu creio que o Senhor falará conosco através dela. É Lucas 17, 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadeça de nós. E ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glórias a Deus, em alta voz, e prostou-se com o rosto em terra, e pôs-se de pé aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? E disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Senhor, o meu Deus, Pai Todo-Poderoso, a tua igreja, Senhor, nesta hora, Pai, precisa, Senhor, e anseia por te ouvir, Pai. Que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer, que eu possa ser um instrumento de canal de bênção para esta igreja nesta hora, Pai. Seja conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Podem tomar o assento. Nos Estados Unidos, né, e o Canadá, todo mundo já ouviu aqui, eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ir lá, né, participar do Dia de Ação de Graça. É um dia festivo, é um dia muito alegre, onde as pessoas se reúnem com a família, onde se faz uma ceia, né, todos sentam à volta da mesa para comemorar o Dia da Ação de Graça. Aqui no Brasil, no dia 6 de janeiro, também se comemora o Dia de Ação de Graça, que é conhecido como a Festa de Reis, né? Que acho que em alguns estados se comemoram de uma maneira mais folclórica. Não sei se vocês já viram,
que eles botam aqueles cavalos, aí vai as pessoas de porta em porta, né, cantando novenas, glorificando, prestando um culto de ação de graça. 21 de setembro, também mundialmente, é comemorado o Dia da Gratidão. E eu pensando assim nessas datas comemorativas, eu fiquei pensando quanto que Deus tem feito por nós e quanto é que nós temos dado graças ao Senhor. Eu fiquei imaginando, porque assim, esse texto que nós lemos fala de 10 pessoas que precisavam receber uma bênção. Hoje, nós vivemos uma época onde o que movimenta muitas das vezes as igrejas são o quê? São as campanhas, são aquilo que você pode receber vindo para a igreja. E assim, né, as pessoas vão se aproximando de Jesus. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que muitas das vezes nós nos colocamos como esses 10 leprosos. Poxa, Zuleika, eu continuo na igreja. Eu recebi a minha bênção e eu estou na igreja. Mas houve uma mudança na maneira que você olha para Deus? Muitas das vezes nós permanecemos, né, na presença de Deus, mas não entendemos o que verdadeiramente Jesus fez por nós, o que Ele trouxe de mudança e diferença nas nossas vidas. Nós entramos, nós saímos, vamos para uma igreja ou vamos para outra e não conseguimos entender essa grandeza do que Deus fez. Porque uma atitude de gratidão não é tão somente eu prestar um louvor a Deus. Porque quando a gente louva, a gente fala aquilo que a música está sendo, né, cantada, né? A gente canta junto. Mas se o seu coração se encher com aquilo que está sendo louvado, com certeza você vai ter uma transformação na sua vida. Mas muitas das vezes a palavra mesmo fala que muitos louvam de lábios. Não deixa aquilo entrar no coração. A Márcia, o Paulo Cé, a Alain Thaís não está aí, Débora também não está, o pastor, Daniel está aí. Vocês lembram do que é? Eu nunca tinha visto aquele louvor no congresso que nós fomos de louvor e adoração. Eu nunca tinha visto aquilo. E ali eu entendi que eu louvava, mas eu não me entregava para o louvor. Porque quando a gente louva, né, a gente tem um espírito de gratidão por aquilo que está ali naquele louvor, e eu sou assim atravessado por aquilo que está sendo entoado. E aí eu consigo ser grato a Deus, porque Deus tem cuidado de mim. Vocês percebem que às vezes a gente fica muito no superficial? Quem muitas das vezes dá aquele sorriso de pastel com vontade de estar chorando. Como é que você vai, irmã? Estou bem. É meio que assim que a gente faz com o Senhor. E por que a gente faz isso com o Senhor? Porque nós, irmãos, costumamos nos esconder de nós mesmos. Nós mesmos nos escondemos. E Deus, Ele quer que nós venhamos a entender e a ter a necessidade de estar lado a lado com Ele. Não porque precisamos. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Filipenses. Filipenses 4:11. Paulo aqui, ele fala que ele servia ao Senhor porque ele tinha o quê? A alegria de estar com o Senhor. A palavra nos diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em qualquer situação. Paulo, ele estava dando graças ao Senhor, se alegrando com o Senhor, mas ele tinha falta, ele tinha dificuldade. Ele passou por várias provações,
mas ele tinha o prazer de estar na presença do Senhor, porque ele entendeu o porquê o Senhor o chamou, porque o Senhor teve misericórdia da vida dele. Nós lemos que lá os 10 leprosos, só um entendeu o que foi que o alcançou. E Paulo, ele fala que ele adorava o Senhor, amava o Senhor, glorificava o Senhor, servia o Senhor, porque ele entendia o que o Senhor tinha preparado para ele. No 12 fala, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Muitas das vezes a gente acha que o falar do outro pode fazer com que eu me entristeça. Até pode, irmãos, mas não pode permanecer. O que o outro fala não pode ser tão grande e tão profundo que venha tirar o quê? A sua paz, a sua comunhão. Porque a nossa paz, a nossa comunhão, quem nos dá é o Senhor. Se o Senhor te dá paz, se o Senhor te dá comunhão, não adianta aquele vizinho, sabe, começar a jogar o lixo dele na sua lixeira. Quem tem vizinho assim? Né? Tem vizinhos que são cara de pau mesmo. E se você não tiver essa graça do Senhor, se você não entender que o Senhor é sobre a sua vida, aleluia, este vizinho consegue roubar de você. Aí eu te pergunto, você entende o que Deus tem te dado? Aleluia. Porque quando a gente entende, irmãos, a gente consegue de sobremaneira viver a graça de Deus. Porque se eu não entender, eu não vou conseguir viver. Eu não vou conseguir. Eu vou estar sempre o quê? Tendo dificuldades e não compreendendo aquilo que Deus tem para fazer através da minha vida. E como o pastor Adriano bem falou, hoje, né, no estudo da escola bíblica, às vezes eu estou causando um dano muito grande à vida do meu próximo e não estou sabendo disso. Por quê? Porque eu não estou dando o quê? Um testemunho para convencer, para poder fazer com que ele veja Deus na minha vida. Aleluia. Porque eu sou uma cristã, venho para a casa de Deus, mas vivo o quê? Murmurando, reclamando, vivo tendo uma contenda com um, tendo uma diferença com outro. Dentro da minha família, eu não sou bem vista, irmãos. Tudo isso faz com que o outro não veja o manifestar da graça de Deus na minha vida. Porque eu não consigo dar esse testemunho de ter Deus como o centro da minha vida. Vamos abrir lá em Colossenses. Porque eu só posso, eu preciso de Deus na minha vida para que eu possa manifestar esse mover. Eu tenho que estar ligado com Deus para me entender o propósito que Deus tem para mim. Colossenses 6, 7. A palavra nos diz assim: ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim, ainda nele radicados e edificados, e confirmados na fé, como foste ilustrados, crescendo em graça. Quando Cristo, ele atua na minha vida, quando eu estou ligada com Cristo, é através de Cristo que eu vou crescendo em graça. Mas se eu estou ligado com Cristo, mas não deixo que ele ministre na minha vida, não deixe que ele me conduza, não deixe que ele me ensine, não deixe que ele venha arrancar de mim aquilo que não é próprio dele. Porque como eu posso ter comunhão com Deus? Como eu posso servir a esse Deus se eu não estou ligada com Ele? Se eu não estou conectado com Ele? Uma vez me perguntaram assim, por que tem gente que tem uma ligação tão grande com Deus?
Aí eu falei assim, quando aquele negócio de internet que tem é giga, não é potência da internet, como é que dá o nome disso? Megabyte. Tem gente que tem 1, tem 2, não é? Agora quem tem 30, como é que está? Terabyte. Bom, obrigada pela ajuda, os universitários apoiam. Então, quem tem uma baixa conexão vai conseguir entender, vai conseguir abaixar um filme, ver um filme, vai conseguir ter algum programa ali pesado que dê conta do que ele precisa? Não vai conseguir. E eu falei para esse jovem, é a mesma coisa. Porque se você não tiver uma ligação, vai ser interrompido por qualquer coisa. Qualquer coisa atrapalha essa ligação. E atrapalha eu fazer o quê? Eu dar graças a Deus e eu ser grata a Deus por aquilo que Ele tem feito em minha vida. E eu, sem perceber, irmão, estou afastando muitas das vezes aquele que quer caminhar comigo, aquele que quer vir comigo no caminho. Porque eu não sou grato. Porque eu não entendo aquilo que Deus tem preparado e separado para a minha vida. Eu não aprecio isso. Eu não dou ênfase a isso. Eu não trato as coisas como elas deveriam verdadeiramente ser. Eu imagino Ana ali pedindo a Deus um filho. E depois a alegria que ela teve porque Deus abriu a madre daquela mulher. Gente, isso é tremendo. Nós que somos mães, nós sabemos a alegria que é. A minha primeira filha, quando nasceu, eu passei a noite, estava madrugada, eu com ela no colo, andando para lá e para cá, que eu não acreditava que aquela criança era minha. Tamanho, sabe, deslumbre, eu estava com a perfeição do que era minha filha quando nasceu. Tinha 2 mãozinhas, tinha os dedinhos todos, tinha os pezinhos, perfeita. Deus não deixou faltar nada. E quando os filhos crescem, muitos pais esquecem de ser gratos a Deus pelos filhos que têm. Aleluia. Porque filho começou a dar trabalho, porque filho ficou desobediente. E vocês sabem o que tem gerado isso no nosso meio? Jovens adoecidos, jovens doentes. Viu o que eu falei? Que muitas das vezes a nossa falta de gratidão afeta quem está do nosso lado. Aleluia. Porque nós não queríamos assim, nós queríamos que fosse desse jeito. Nós não queríamos que o filho falasse o que fala, queríamos que ele falasse tal coisa. Mas Deus criou nossos filhos, eles são heranças do Senhor, e eles vão caminhar com as pernas deles, vão cair nas pedras, vão tropeçar. E se você não ficar glorificando, apresentando a vida dele ao Senhor, pô, Senhor, muito obrigado pela vida do meu filho, obrigado, Senhor, porque o Senhor me concedeu esta bênção de cuidar dele. Quando aquele filho voltar, igual ao filho pródigo, será que eu vou ter aquele mesmo amor? Ou será que eu vou dedicar todas as minhas energias àquele outro filho, que faz todas as coisas que eu quero? Será que eu vou negligenciar esse amor desse filho? Porque muitas das vezes esse filho tem um comportamento ao qual não me agrada. É muito importante, irmãos, a gente aprender a valorizar aquilo que Deus tem nos dado. Porque muitas das vezes nós não percebemos, mas nós acabamos afastando aquilo que Deus tem nos dado como excelência em nossas vidas. Atos 28, 15. Vamos abrir que eu tenho uma outra. Atos 2.
28:15. A palavra nos diz assim: tendo ali os irmãos ouvido notícias novas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio, e os 3 vendas, vendo Paulo e dando por isso graças a Deus, e sentiu-se mais animado. O que aconteceu? Paulo, ele saiu para fazer essa viagem, e pelo meio do caminho aconteceu várias coisas que fez com que ele corresse risco de vida. Deus, ele abençoa a nossa família. Deus dá segurança às pessoas a quem nós amamos. Você imagine nessa época o que era fazer uma viagem, o que era atravessar de barco, de navio durante dias e dias. Acredito que não era nada parecido com o que tem hoje, né? Que tem radar, que tem satélite guiando, né? Que sabe se vem um furacão, se vem uma turbulência no mar, se vem um vendaval. Não era nada isso. Era somente acredito que tinha a bússola para se orientarem, tinha as estrelas, tudo precariamente. Mas Deus, ele estava ali o quê? Guardando. E quando ele chegou nesse lugar, as pessoas correram para dar graças a Deus, porque eles foram bem-sucedidos naquela viagem. Quanto que os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos amigos saem de casa, ou vão fazer uma viagem, o nosso pastor está em viagem. Como é que fica o nosso coração preocupado? Mas o Senhor fala conosco que Ele guarda em segurança os nossos entes queridos, a quem nós amamos. E nós precisamos entender que a graça de Deus é tamanha que cuida realmente e traz e entrega a cada um de nós. Ele protege cada um daquele ao qual nós amamos. E muitas das vezes nós ficamos como? Alarmados, desassossegados, não dormimos. Eu tenho uma paciente que a filha dela não sai sozinha de casa. Não sai sozinha. Vocês vão ficar pasmo de saber disso. A menina já tem 18 anos. A mãe não deixa ela sair sozinha. A menina mora próximo do comércio, do mercado, que não mora no lugar distante. Mas a mãe tem medo. Ela fica esperando a mãe chegar, espera o pai. Não pega um ônibus. Imagine se for andar de 30 para passar no Miriambi, né? E olha que a menina não tem que fazer esse trajeto. Mas a mãe não deixa. É Uber para baixo e para cima, quando a mãe não está. Ainda está indo para o curso, né, que ela já terminou, está fazendo pré. Ou o pai leva, ou a mãe leva, ou pega Uber. Aí eu digo para vocês, esse medo que essa jovem adquiriu é dela ou foi dessa mãe, desses pais que passaram para ela? A falta, né, de entender aquilo que Deus deu. Porque, irmãos, nós temos que entender que Deus, ele está o quê? Cuidando e guardando a cada um de nós, certo? Mas para isso eu tenho que ficar de olho no outro com binóculo o tempo todo? Não, né? Se Deus está guardando, ele está guardando. E eu falando para essa mãe, poxa, tomara que a sua filha consiga um emprego sempre pertinho de casa, porque se for trabalhar no Rio, vai ter que abrir mão do emprego. Ela, não, nem pensar, o Rio, não. Percebe que, às vezes, a gente impede o agir de Deus na vida das outras pessoas a qual nós amamos? Você imagine naquela época, então, né? Que Paulo viajava de um lugar para outro, caminhadas, lugares totalmente desertos. Eles só contavam com o quê?
com a graça de Deus, com o cuidado de Deus, com o agir de Deus. E nós vivemos numa época tão avançada, no século 21, que ainda um pai não deixa sua filha, aos 18 anos, ir a um mercado sozinho, porque está muito perigoso. Que segurança essa mulher vai ser para ser dona de casa, para ser mãe? Como é que ela vai criar os filhos dela? Nós precisamos entender, irmãos, que Deus, Ele cuida de cada um de nós. Deus, Ele é fiel para que nós possamos entender e compreender de maneira ao qual Ele quer agir, da maneira como o qual Ele quer realizar. Porque Deus, Ele não quer que venhamos viver o quê? De maneira a não entender, a não darmos esta honra ao qual Ele merece. Salmo 111, Salmo 100, 4 e 5, ele vai nos falar como devemos entrar na casa do Senhor. Entrai pelas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendizer o nome do Senhor, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. Dura para sempre, irmãos, de geração em geração. Quando Deus abriu a madre de Ana, Samuel, ele foi o quê? Um grande profeta. Atravessou as gerações, aquilo que Deus deu para aquela mulher enquanto bênção. E muitas das vezes nós interrompemos esse agir de Deus por não darmos crédito naquilo que Deus entregou para nossas vidas. Nós não entendemos que a misericórdia dele dura para sempre. E se Deus, irmãos, prometeu, se Deus tem dado, é porque Ele vai cumprir. Não preciso eu ficar com as minhas mãos estendidas, querendo dar conta, ou fazendo de conta que Deus não pode perder, pode apanhar de volta aquilo que Ele me deu, pode tirar a mão dEle. Porque muitas das vezes nós não deixamos o Senhor agir em nossas vidas como Ele quer e deseja, pelo simples fato de não darmos crédito àquilo que Deus tem feito. Porque se Deus quer fazer e eu não deixo, o que acontece? O nome dele deixa de ser glorificado? Não, Ele vai curar, Ele vai te dar a bênção, mas é você que não vai saber desfrutar daquilo para sempre. Você vai interromper esse agir de Deus, porque você não vai conseguir ter um sono tranquilo, porque você acha que o seu emprego a qualquer momento vai cessar. Você não vai sair com o seu carro bonito, porque o ladrão pode roubar. Não importa. Aquilo que o inimigo tenta fazer contra nossas vidas, ele vai fazer. Mas Deus vai nos garantir o quê? A vitória, irmãos. Porque Deus não pode privar você, nem a mim. Muitas das vezes, Ele dá livramento a alguns, dá um escape a outros. Mas quando Deus permite que algo aconteça sobre nossas vidas, que aos nossos olhos não parece ser uma coisa agradável, porque às vezes não é mesmo. Isso muda quando você olha para isso de uma outra maneira. A gente sempre ouve, né, pastor? Eu só posso ser feliz se o fulano mudar. Quem nunca ouviu isso? Quem nunca ouviu? Enquanto o fulano não mudar, eu não posso ser feliz. Então, eu lamento dizer, você nunca vai ser feliz,
Porque Jesus morreu na cruz do Calvário por você, aleluia. E você ainda está esperando a sua felicidade no outro. A graça do Senhor está sobre a sua vida. E você ainda está esperando que venha do outro, que nem sabe o que ele quer. Como você conseguirá ser feliz? Quando nós temos um espírito de gratidão, nós começamos a agradecer quando amanhece. Amanheceu, você nem viu como é que está lá fora, mas você abriu o olho, você conseguiu se levantar, você já começa a agradecer. Senhor, obrigada porque eu dormi 5 horas, 4 horas, 6 horas que foi, descansei, o meu corpo está descansado, agora eu posso começar o meu dia, independente do que está lá fora. Mas quando você entende que a graça do Senhor é sobre a sua vida, esse espírito de gratidão, porque gratidão é um sentimento, irmãos, que nós desenvolvemos. Não é algo que alguém dá para você. Você desenvolve esse espírito de gratidão, contemplando tudo aquilo que você tem. Porque quando nós começamos a contemplar aquilo que nós temos, nós deixamos de olhar para aquilo que não temos. Porque o que acontece quando eu olho para o que eu não tenho? Eu fico querendo pegar aquilo que eu não tenho, que está fora das minhas mãos, e aquilo que está das minhas mãos eu não valorizo. Aí o que acontece? Eu fico sem nada. A graça do Senhor pode ser manifesta na minha vida desta maneira? Não pode. Porque eu não compreendo o que é isto na minha vida. Eu estou sempre delegando para quem está da minha direita, da minha esquerda, ou à minha frente, ou à minha atrás, ter que tomar essa atitude por mim. Eu não trago para mim a responsabilidade. Agradecer é bom, mas viver agradecido é melhor ainda. Aleluia. Eu sou muito grata a Deus por esta igreja, quando era lá em cima. Mas aí quando chega aqui, eu tenho que continuar sendo grata. Não adianta eu só, Senhor, obrigada, obrigada, obrigada. E aí, eu tenho um espírito grato? Eu valorizo? O pastor falou da corda da Santa Ceia que o pastor Anderson fez. Vocês não têm noção de como eu agradeci ao Senhor pela vida do nosso pastor. Você não tem noção. Porque uma coisa nós temos que entender, irmãos. O espírito que está na vida do meu irmão é o mesmo espírito que tem que estar na minha vida. Aleluia. Porque se não for desta maneira, eu não consigo ver o agir de Deus na minha vida. Eu não consigo entender que espírito é esse de gratidão, que sentimento é esse de ser grato por aquilo que Deus tem feito na minha vida. Porque muitas das vezes, Deus permite que você passe por onde você está passando hoje, é para você ter um coração grato. Aleluia. Não por aquilo que você vai ter, mas por aquilo que você já tem. Por aquilo que você já tem. A minha mãe doou um guarda-roupa e a pessoa foi lá desmontar o guarda-roupa. Mas guarda-roupa das Casas Bahia, né? Um parafuso ficou emperrado. Não tinha chave que abria aquele parafuso. Quem estava desmontando não tinha prática, resolveu dar uma puxadinha, desmontou a base de baixo. Desmontou a base. E a minha mãe olhou aquilo, não ia dar para montar mais o guarda-roupa, a pessoa já tinha desmontado o guarda-roupa todo.
E isso passou mais de 1 hora, tá, irmãos? Não foi coisinha rápida, não. E a minha mãe, com aquele sentimento de gratidão, porque a pessoa foi lá e desmontou o guarda-roupa, já ia levar o guarda-roupa, a minha mãe pegou e deu para a pessoa, né, um dinheiro. Falou assim, olha, se eu tivesse mais, eu até te dava. Eu estou tão grata por você ter tirado esse guarda-roupa daqui. Vocês percebem isso? Ela estava dando, ainda deu dinheiro, porque a pessoa conseguiu tirar aquele guarda-roupa lá de dentro. E é muitas das vezes isso que a gente não entende com aquilo que Deus faz com as nossas vidas. Aleluia. Deus muitas das vezes tem permitido vocês, irmãos, a passarem por alguma coisa, para que vocês valorizem aquilo que vocês têm, que são já dado por Deus para você. Já é seu. Já é seu. E a gente não consegue valorizar. A gente não consegue. Deu praga na minha laranjeira, seus Anias, aquela praguinha preta. O ano passado eu arranquei todas as folhas da laranjeira. E falei para ela, se der de novo eu vou te arrancar. Cresceu brotos lindos na minha laranjeira. Aí esse ano, agora vai dar laranja. Deu praga de novo. Mas eu glorifico a Deus, você sabe por quê? Porque ela está cheia de laranjinha. Aleluia. Eu não consegui tirar a praga, mas a praga também não matou as laranjas. Então, assim, eu não fiquei triste, fiquei feliz, porque eu estou vendo o fruto que eu quero ver. Em meio às dificuldades, irmãos, em meio àquilo que acontece que não é do nosso agrado, nós temos que ver o agir de Deus. Porque eu não sou agricultora, eu não entendo de planta. Como é que eu quero que a minha laranjeira fique bonita igual lá na casa da Inês? Né? Ou as minhas plantas fiquem bonitas como lá na casa do irmão Zanias, que está ali cuidando, cultivando. Então, eu tenho que ser grata ao Senhor por aquilo que Ele tem me concedido. Porque, é sério, eu estou 3 anos com essa laranjeira lá, gente. Eu passo, olho para ela, converso, sabe? Eu estou cultivando alguma coisa ali. E eu estou vendo que na minha falta de experiência, na minha falta de conhecimento, Deus está me honrando, irmãos. Poxa, irmã, que papo sem graça. Não é não, irmãos. Porque Deus faz assim. Deus, Ele cuida. Deus, Ele honra. Porque se eu ficar olhando só para o pé de laranjeira do meu vizinho que está bonito, eu não vou valorizar aquilo que Deus tem me dado. Aleluia. Se eu ficar olhando para a casa do vizinho, porque os filhos deles estão indo e os meus estão ficando, eu não vou glorificar o nome do Senhor na vida dos meus filhos. Se o meu colega de trabalho recebeu uma promoção e eu não, se eu não valorizar a minha oportunidade, eu não vou ver Deus agir. Eu vou ficar embotado, vou ficar com aquela cara amarela, fulano conseguiu. Quem sabe, se Deus quiser, o ano que vem. Se Deus quiser, o ano que vem, nada. Se não for para você, você vai ficar no seu lugar e pronto, faça bem feito. Glorifica a Deus, seja grato, porque Deus tem cuidado de vocês. Deus tem dado para cada um de nós aquilo ao qual está na vontade dEle. Que nesta noite nós possamos sair daqui com este coração regozijante, com este coração voltado para tudo aquilo que Deus tem acrescentado. Eu louvo a Deus, irmãos. Eu louvo a Deus, porque eu vejo o agir de Deus na vida de cada um dos meus irmãos que estão caminhando há algum tempo aqui na igreja, que a gente já conhece. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos jovens, porque você vê uns jovens sedentos, uns jovens que buscam, uns jovens que estão querendo algo de Deus, aleluia. E também vejo muito adulto, que já perderam esse primeiro amor, que já perderam esse regozijo na alma. Vamos, irmãos, ser gratos, vamos nutrir esse sentimento.
Vamos nos despertar para esse sentimento, porque Deus tem coisas para fazerem maravilhosas em nossas vidas. Deus quer mover um povo forte aqui nesta igreja. Deus quer fazer algo acontecer diferente no nosso meio, aleluia. Mas enquanto vocês esperarem que o pastor dê conta, aleluia. Enquanto vocês esperarem que o diácono dê conta, vocês não vão conseguir alcançar, porque Deus já está dando, Deus já está fazendo. E muitas das vezes, nós não estamos conseguindo valorizar. Aí Deus faz o quê? Chama outro. Passa para outro, aleluia. Passa para outro. Você volta para o final da fila. E vocês acham que Deus se alegra com isso? Não se alegram. Pastor Anderson sempre falou isso, de voltar para o final da fila. E eu sempre fiquei correndo, né? Vocês sabem, né? Sempre correndo. Porque eu não quero voltar tudo de novo, eu não quero ter que fazer tudo de novo. Porque quem já perdeu série aí, né? Perdeu o ano, não, perdeu a série, né? Porque o ano passou. Pô, eu repeti a 5ª série, tive que fazer tudo de novo. Nossa, aquilo chegou a me dar uma gastura, que a professora que eu não gostava, tive que estudar 2 anos com ela. Se eu tivesse me esforçado, seria 1 ano só. E é assim a nossa vida espiritual. Nós ficamos sendo sempre reprovados. Já está chegando o final do ano. Já está chegando, irmãos. Ainda dá tempo. 4º bimestre está começando. Dá tempo da gente se recuperar. Dá tempo da gente ver e dar andamento e dar continuidade àquilo que Deus está fazendo e quer fazer. Porque o que Ele tem para fazer na vida de cada um de vocês é para cada um de vocês. Você vai ficar tardando aquilo que Deus já está pronto para te entregar. Então, que nesta noite nós possamos entender que Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. Venhamos construir coisas com o nosso Deus que nos dê base, nos dê estrutura. Que mesmo que esteja doendo, mas que eu possa glorificar o Senhor. Glorificar o Senhor e dizer, até aqui o Senhor tem estado comigo. E caminhar mais, e andar mais. Porque Deus, Ele é fiel para as nossas vidas. E que nós possamos levar para nossas casas esse sentimento de gratidão. Que nós possamos estar ministrando sobre nossas vidas todos os dias. E não acharmos que depende do outro para me conquistar aquilo que eu desejo. Não depende, irmãos, não depende. Muitas das vezes a gente não consegue alcançar, porque nós não conseguimos entender e nem ver aquilo que já está pronto para nós. Nós todos somos capazes de sermos vitoriosos no Senhor Jesus. Deus não faz acepção. Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por cada um de vocês. E que Deus possa continuar nos dando um espírito de ousadia, intrepidez, que nós possamos avançar sem medo, apesar das nossas poucas forças. Não vamos parar, irmãos. Vamos caminhar, vamos triunfar, porque Deus, Ele é fiel para fazer infinitamente mais em nossas vidas. Amém, irmãos? E eu agradeço a oportunidade e que o Espírito Santo continue falando na vida dos irmãos. Amém? Graças a Deus. Sabe por que eu estou sorrindo?